Olá, boa noite, tudo bem? Como que tem sido sua semana? Tudo tranquilo? E aí, você já entregou todas as suas preocupações, todas as suas angústias, frustrações, cansaço físico, mental, espiritual, sentimental nas mãos do Senhor? Se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer, porque verdadeiramente, quando nós nos sobrecarregamos das coisas desta terra, nós começamos a nos sentir tão enfadados. Mas se você hoje está cansado, desanimado, Jesus está te esperando para ir na presença dele e trocar esse fardo pesado por um jugo suave e leve. Ele é socorro bem presente na tua angústia e ele tem um sorriso. Já ouviu aquele versículo do salmista dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem no romper da manhã. Amém? Eu venho trazer uma palavra para nossa meditação, só para não perder o costume. Vamos lá? 1, 2, 3 e vamos edificar juntos? Aleluias! A palavra que eu tenho em mãos está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, que diz no capítulo 4, no verso 41, diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É bem verdade que quando nós vamos contemplar o capítulo 4 do Evangelho ao qual nós discorremos agora, nós vamos ver Cristo tendo o cuidado de explicar as parábolas. A parábola do semeador, aonde Jesus vai explanar dizendo que independente do terreno, independente do contexto, independente da situação adversa, um semeador não pode negociar a sua chamada, porque a nossa chamada é disseminar, espalhar as sementes. Nem todos os solos estão preparados para a semente a qual nós temos entregado ao mundo. Alguns são rochosos, alguns são arenosos, mas nós temos que ter convicção de que quem dá o crescimento é Cristo e que independente do solo aonde esta semente caia, a nossa chamada é divulgar essa semente. Ei, semeador, Jesus está falando com você mesmo. Ele está dizendo, esta semente, ela precisa ser espalhada em 2021, independente de quem acredite ou não, ele vai voltar e você e eu já temos a palavra de vida. Daqui a pouco a gente vai para casa, então espalhemos Cristo enquanto ainda há tempo. Aleluias! A Bíblia vai continuar e vai dizendo da importância de sermos luz, quando ele diz que ninguém acende uma candeia para ficar escondido debaixo da cama. Ei, tem gente pedindo dons do Senhor, tem gente pedindo experiências com Deus para se esconder. Você já viu, querido, que quando há algum lugar muito escuro e de repente se acende um foco de luz, alguém rapidamente percebe a presença da luz, o olho arde, e quando nós estamos muito tempo condicionados à escuridão, agora o nosso objetivo muitas vezes é apagar aquele foco de luz. Não é diferente com você. Se não fosse assim, Paulo não teria deixado registrado em sua carta aos Filipenses dizendo: eis que vós sois luzeiros neste mundo de trevas.
A Bíblia vai dizer também de uma parábola de como um grão de mostarda. E historicamente nós começamos a ouvir feitos do tipo como de um grão de mostarda, de o tamanho de um grão de mostarda, e a gente tenta minimizar a nossa fé, achando que nós não precisamos de muita fé. O que vai contrário ao que Tiago diz que a obra sem fé e a fé sem obras é como se fosse sem valia. Os dois têm que andar junto. E quando a gente vai olhar o grão de mostarda, ainda que a menor semente, com tanto desejo de ser germinada, ela luta, ela vai no profundo, ela arrebenta todas as estruturas, mas nada impede de que ela venha florescer. Ei, sabe o que Jesus está falando para você nesta noite? Ele está dizendo para você: ei, eu conheço a sua pequenez, eu sei as tuas limitações, mas não deixe o que está externo diminuir você, diminuir aquilo que ele tem para você. É tempo de florescer. Aleluias! Só que quando ele chega nos versos 35 a seguir, agora ele está chamando um povo que ele não dá apenas o ensinamento de parábolas. Prova disso é que quando o evangelista diz: ei, ele explica nas particularidades aos discípulos. Tem coisas que Deus fala com você que se ele falasse em público nem todos teriam compreensão. É por isso que ele trata algumas coisas só com você, só para você. E agora com quem tem intimidade, com quem ele tem proximidade, com quem ele tem vinculação, ele vai fazer um convite. E ele vai dizer: passemos para o outro lado. Ele não disse que seria fácil, não. Ele não disse que seria tranquilo, não. Ele disse e afirmou que passemos. Ele está dizendo: nós vamos passar para o outro lado. Talvez nessa noite você muitas vezes indague dizendo: parece que o Senhor esmiuça algumas coisas para outras pessoas, mas quando Ele trata comigo é de uma maneira tão diferenciada. Parece que Jesus não alivia. Eu já ouvi isso, você nunca ouviu? Tem gente que diz assim: nossa, irmã Verônica, parece que quando chega Jesus não alivia no recado, Jesus não alivia na forma do que vai dizer. Para que para mim tudo é mais difícil? E aí Jesus nos traz num contexto como esse, dizendo: porque vocês me conhecem. Para vocês eu explico como verdadeiramente é, porque com vocês eu quero ter experiência diferente. Perceba comigo que Jesus convida os discípulos e dizendo: passemos ao outro lado. É tão interessante que ninguém pergunta quais serão as situações adversas. Ninguém se atém a dizer como é que vai ser o percurso. Parece nós, né? Quando nós aceitamos que Jesus adentre na nossa embarcação, convictos daquela promessa de que a nossa casa serviria ao Senhor, de que nós viveríamos as promessas de Deus, de que nós seremos mais do que vitoriosos. E é verdade, porque a palavra dele não volta vazia. Ele disse que passariam para o outro lado e vão passar, só que no meio do caminho tem o processo. E esse processo é doloroso. Esse processo gera medo. Esse processo gera insegurança. Esse processo gera pavor. Nesse processo a gente fica angustiado e ansioso. Você já se sentiu assim? Quando Jesus lhe prometeu algo e quando você está na direção,
Você já está na embarcação. Você já está rumo àquilo que o Senhor lhe prometeu. E de repente, a tempestade te assola. É assustador. Eu sei, eu também já vivi isso. E aí os discípulos começam a olhar um para os outros e é conjectura de pregador. Eu começo a pensar eles olhando para Jesus dormindo no barco, dizendo: como é que pode dormir? Como é que Jesus pode dormir? Será que ele não está enxergando que eu estou perecendo nesse mar? Será que ele não percebeu que o mar está revolto? Ei, o que será que eu preciso fazer para que Jesus consiga entender que a chuva nos alcançou? O que é que eu preciso fazer para Jesus me ouvir, me responder? E eu começo a imaginar os discípulos ali todos temerosos, querendo saber o que eles deveriam fazer para que o mestre pudesse levantar-se a favor deles. É bem verdade que aí Jesus estava na popa dormindo, e aí quando ele acorda, despertado pelos discípulos, olha a pergunta dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Traga 30 segundos essa palavra para a sua vida. Qual a tempestade tem assolado a sua embarcação hoje? Você está achando que chegou no naufrágio antes mesmo de viver aquilo que o Senhor lhe prometeu? E aí nessa noite você começa a olhar para o céu e dizer: Mestre, não importa ao Senhor que nós venhamos a perecer. Não importa ao Senhor as minhas lágrimas. Não importa ao Senhor as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos, os meus anseios pessoais, aqueles que eu não posso contar para ninguém, porque ninguém teria compreensão a não ser o Senhor. Mestre, será que o Senhor não percebeu que eu estou aqui na minha casa angustiado, precisando de socorro? E eles despertam o mestre. Só que aí Jesus levanta e disse: por que estão assim assustados? Como é que vocês não têm fé? É como se Jesus estivesse olhando para mim e para você nessa noite e estivesse dizendo: Aramanchu decaiaseb. Porque vocês estão tão angustiados. Vocês esqueceram que a fé é o firme fundamento daquilo que vocês não estão vendo. Vocês esqueceram que o Deus que vocês adoram nesta madrugada é o Deus do impossível. Porque vocês estão temerosos, coloque a sua fé em ação. Levanta, desperta. Eu começo a imaginar os discípulos assim se olhando, como nós estamos nesse momento. Dizendo: é verdade, mas eu não tenho força, Jesus. Eu gostaria muito, Senhor, mas eu não consigo. Então dá uma mãozinha para mim. Aí Jesus vem, acalma o vento, acalma a tempestade, dá ordem para que se cesse. E ao invés dos discípulos glorificarem ao Senhor que eles servem, eles começam a olhar e fazer: já viu esse emoji? Quem é esse? Quem é esse? Menino, quem é esse que resolve o problema? Quem é esse que está curando em 2021? Quem é esse que restaura casamento? Quem é esse que abre porta onde não tem parede? Quem é esse que dá vista aos cegos? Quem é esse que devolve movimento aos coxos? Quem é esse que tem poder para entrar na sua casa nessa madrugada e libertar os que estão cativos? Quem é esse que tem condições de gerar um milagre para você? Os discípulos estão exatamente perguntando isso neste momento. Quem é esse? E sabe o que Jesus mandava eu dizer nesta noite? É que incontáveis vezes nós já viremos meros espectadores de discursos.
aonde Jesus fala por parábolas, aonde Jesus fala de forma esmiuçada pela boca de pregadores. Incontáveis vezes, temendo ser luz, temendo pedradas, nós não desejamos ser uma luz que está no veleiro, mas nós desejamos ser uma candeia que está escondida. Eu quero ter luz, mas eu não quero iluminar o próximo. Eu quero ter luz, mas eu não quero correr o risco que a luz corre de ser apagada por quem está para fora. E incontáveis vezes nós começamos a dizer: eu não vou pregar de novo para aquela pessoa ali não, já preguei milhões de vezes, ela não recebeu, esquecendo que o nosso papel é só divulgar a semente, que quem dará o crescimento é Ele. E nós esquecemos também que Ele chamou você e eu para uma grande experiência, e a ordem dele é que perseveremos até o fim. Aleluias! A ordem dele é que nós nos mantenhamos firmes, porque daqui a pouco Ele vai voltar para nos buscar. Só que aí vem o processo. E no processo, se a gente não vigiar, o desespero toma conta, e aí agora a gente começa a sacudir a barra da perna da calça de Jesus e dizendo: mestre, não te importa que pereçamos. Aí Jesus vem dizendo para você: eu me importo com você. Eu me importo tanto, tanto com você. Ai, alamanduribia sébia, que vos deixei poder. Vos deixei o Consolador. Você não está sozinho nessa noite. Você não está sozinho nessa madrugada. Ei, Ele se importa sim com o seu sofrimento, e Ele não tem prazer na sua dor e na sua angústia. Ele é o eu sou o que sou. Quem é esse? Ei, anda com Jesus, caminha com Jesus, come com Jesus, ouve ministrações sobre Jesus, mas às vezes ainda não conhece Jesus. Quem é esse? Quem é que te disse que os seus minutinhos de culto estão definindo a tua intimidade e o conhecimento com Ele, proximidade? Quem é que disse que só pelo fato de que você já professou a Ele está determinando o quanto você o conhece? Cuidado nessa madrugada, querido, para no processo, de maneira ansiosa, você não despertar Jesus sem estar pronto para viver o milagre dele. Você sabia que Ele tem poder nessa noite para transformar qualquer, ouviu bem? Qualquer, vou repetir mais uma vez, qualquer situação, Ele tem poder para transformar, porque nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ele. Só que nessa madrugada Ele está dizendo para você: eu já estou na embarcação. Eu já te escolhi para fazer uma grande viagem. Nós vamos chegar em Nova Jerusalém. Não desiste no dia da chuva, não desiste no dia do vento, não, porque eles escutam a minha voz e cessam. Mas você precisa me conhecer. Quem é Ele para você nessa noite? Quem é Ele? Os discípulos olharam para si e perguntaram: quem é esse? Que o mar e a chuva, até o mar e a chuva, cessam ao som da sua voz. Eu não sei para você, mas para mim Ele é o dono da minha existência. Ele é o meu socorro na hora da angústia. Ele é quem estende a mão quando todos me decepcionam. É Ele quem me corrige quando eu estou fora da direção dEle, ou quando eu estou fazendo algo que não agrada a Ele. É Ele que me ama, é Ele que me capacita, é Ele que me desperta. Foi Ele que me preservou o fôlego de vida, foi Ele quem me deu família, me deu casa,
Foi Ele quem colocou palavras de vida nos meus lábios. É Ele quem pode todas as coisas. Está ouvindo isso? Ele pode. Quem é esse? Ele é Jesus de Nazaré. E se você crer nesta madrugada, Ele vai entrar aí na sua casa. Aleluias! Cessar o vento, cessar a tempestade e se revelar como Deus, autor e consumador da sua fé. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra ganhe morada no seu coração e que você possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Se você puder, entra lá no meu canal, vamos edificar juntos. Curte, comenta, compartilha e me ajuda a divulgar o reino. E até a próxima, em nome de Jesus.